investimento do brasileiro hoje. Em primeiro lugar fica a poupança, em segundo lugar fica a previdência privada. Então é importantíssimo entender muito bem sobre esse ativo. Eu vou explicar aqui as maiores dificuldades que os assessores de investimentos têm nas tratativas ali com previdência privada. Vamos lá? Primeira coisa, pessoal, por que previdência privada é sim importante e é sim boa e as pessoas têm? Eu tenho previdência privada, tá? Eu tenho previdência privada, aloco sempre nela, pelo primeiro motivo, blindagem patrimonial, galera. Tem que saber isso. Porque pegou-se uma mania no mercado de influencers, né? É, nem vou falar o nome, mas esses grandes influencers de finanças, eles ficaram uma época batendo muito em previdência privada, até tinha razão. Porque na época as previdências tinham altas taxas, taxa de carregamento, taxa de saída, era ruim mesmo, tá? Era realmente muito ruim. Hoje praticamente não existe mais, alguns bancos ainda têm algumas previdências, mas nas corretoras não tem mais. Nas corretoras agora ficou só a parte boa, que é a blindagem patrimonial e não entrar em inventário. Pessoal, número um, tem que entender essas duas coisas, porque é por isso que os ricos investem em previdência privada. O que é a blindagem patrimonial, Bruno? Explica para mim. Explico, vamos lá. Tem que entender o seguinte, galera. Tem duas coisas hoje que são muito difíceis de alguém tirar de você. Primeiro lugar, casa própria. Casa própria. Segundo lugar, previdência privada. Então, pega a visão. A ideia é a seguinte, olha. Imagina que você está lá. Cara, você não fez nada de errado, assim, nada de muito errado. Você comeu um bombom de licor, pegou o carro, por um desastre ali, ó. Alguém furou o pare, você bateu o carro, aconteceu uma tragédia. O carro ainda era um Audi, faleceu uma pessoa. Tudo errado, deu tudo errado. E você tem 300 mil reais investidos, por exemplo. Tudo em fundos normais, sem ser previdência privada. Investimentos tradicionais, hein? Aí você toma um processo, fora o risco de ser preso, porque aí fazem um bafômetro em você, né? Hoje fazem um bafômetro para tudo, qualquer acidente. Aí você comeu um bombom de licor, dá lá que você bebeu, enfim, deu azar, né? Ganhou na loteria ao contrário, né? Ganhou na loteria ao contrário, deu tudo errado. Aí você vai ter que pagar uma indenização. Todo esse dinheiro, ó, esses 300 mil reais que você tem em conta, eles vão rapar a conta, né? Vamos supor que a indenização ficou em 500 mil. Esses 300 mil vão rapar a conta, indenização se perdeu todo o seu dinheiro, fora os outros problemas aí e tudo mais. Você não perderia uma parte desse dinheiro se uma parte estivesse em previdência privada. É mais difícil de tomar, né? Tem chances também de tomar, dependendo da gravidade do caso, mas é mais difícil. Casa própria, por exemplo, quase ninguém te tira, entendeu? Não vão te vender sua casa própria para pegar o dinheiro e dar de indenização. Se você tiver duas casas, uma casa própria e uma casa de aluguel, a casa de aluguel pode ser ali vendida, né, pelos advogados da vítima para pagar a indenização à família e tudo mais. Mas casa própria e previdência privada são mais blindadas. Por isso que você vê casos, né? Por exemplo, o Lula. O Lula tinha 9 milhões em previdência privada. Para quê? Para tentar proteger esse dinheiro, porque é mais difícil a justiça tomar. No caso dele, a justiça tomou, deve ter dado de volta, né? A gente sabe aí o que aconteceu. Mas ele colocou em previdência privada porque é mais blindado, é mais difícil, porque a vítima, né, a vítima não, você alega que, ó, é um dinheiro para o meu futuro, é um dinheiro para aposentadoria e tudo mais, não é um dinheiro corrente ali que eu posso usar para qualquer coisa. Então, imagina um empresário que várias coisas podem acontecer, sei lá, a empresa dele pode falir, ele pode ficar devendo custo trabalhista, ele pode, às vezes uma empresa industrial contamina o solo, já teve cliente meu que aconteceu isso, a empresa dele, pelo menos, bom, não tem nada a ver com isso, mas para mim ele falou que foi sem querer, ele falou, cara, aconteceu, a gente não viu, quando viu já tinha contaminado o lençol freático, tomou uma multa de milhões do Ministério Público, do Meio Ambiente, sei lá o quê. E é isso, às vezes pode até chegar aos bens dos proprietários. Se está em previdência privada, tem uma blindagem patrimonial maior. Por isso que, normalmente, quando a pessoa começa a ter algum processo, ela vai lá correndo e tenta colocar na previdência privada. Quando coloca assim de supetão, às vezes não dá certo, porque a justiça entende que ele fez de propósito, né? Mas ela é de algum jeito uma blindagem. Previdência privada e seguro de vida são muito usados para blindagem patrimonial. Eu tenho justamente por isso, tenho 10% do meu portfólio em previdência privada,
Porque se tudo der errado, sei lá, né, cara, acontece isso do bom monte de licor aí, tem que pagar uma indenização, pelo menos tem 10% ali do seu dinheiro, pelo menos uma reserva de emergência você vai ter na sua previdência privada, que tem liquidez também, então é uma blindagem boa. Segundo motivo, talvez mais relevante ainda, né? Porque esse tipo de incidente, a chance de acontecer, né? Todos torcemos para ser baixa. Principalmente se a gente preza por fazer tudo corretamente. Agora, morrer, infelizmente todos vamos, né? Infelizmente todos vamos. Não sei o que cada um acredita, né? Mas pelo menos desse corpo aqui a gente vai perder. Então, quando a gente morre, tem um processo que se chama inventário. O que é o inventário? Tá? Inventário, a gente tem duas coisas que a gente tem que pagar. Um é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Morte. Então, hoje no estado de São Paulo é 4%, no resto do Brasil é 8%. Vai subir, tá barato hoje, principalmente no estado de São Paulo, é barato demais. Todo o Brasil já é 8%, o estado de São Paulo vai subir para 8% e todo o Brasil é capaz de subir ainda mais, tá, gente? Já se prepare. Bom, mas ITCMD não tem muito como fugir. Agora, inventário tem como fugir. Inventário é o custo do advogado que ele vai cobrar ali mais ou menos uns 20% pelo menos, tá? Se for tudo tranquilo, 20%. O que isso quer dizer, Bruno? 20%? Como assim? O que isso quer dizer? Pega a visão. Quer dizer o seguinte, que se uma família, um pai de família, tem ali R$ 1 milhão de patrimônio, nem, assim, um patrimônio legal, mas nem é tanto. R$ 1 milhão hoje dependendo da cidade que você mora, é um apartamento legal, legal, nem de luxo dá para considerar, né? São Paulo é um apartamento ok, apartamento bacana ali num bairro bom, R$ 1 milhão. Né, um carro hoje está 100 mil, o carro popular está 100 mil. Então, assim, pessoal, R$ 1 milhão nem é tanto patrimônio. Um cliente nosso, às vezes, vai ter 10, 20, 30 milhões de patrimônio. Mas vamos pegar 1 milhão só para a conta ficar fácil. Significa que na morte dessa pessoa, a família tem 30 dias para arranjar R$ 200 mil só para pagar o inventário. R$ 200 mil em 30 dias. Tem muita família que não tem. Imagina um cliente nosso, tem muitos clientes que são o seguinte perfil. O cara tem ali 10 milhões de patrimônio, tudo imobilizado, fazenda e imóvel, por exemplo. Fazenda, imóvel, um pouquinho de dinheiro, tudo imobilizado. Aí ele falece. Os filhos, às vezes, não tem nada. Pensa que os filhos estão na faculdade, a esposa é dona de casa e ele falece. Ou seja, a família vai precisar de R$ 2 milhões, mais ou menos, tá? Um pouco mais que isso, só para inventariar os bens, só para ver qual é que é. Resumidamente, falando no vulgo, só para ver qual é que é, só para organizar R$ 2 milhões em 30 dias. O que você faz? Aí vai lá a família, né, no desespero, vende imóvel a preço de banana, vende terra a preço de banana, faz linha especial com o banco, deixa o dinheiro tudo para os outros. É isso, é verdade. Aí perde 30, 40, 50% do patrimônio porque não se planejou. A previdência privada não entra em inventário. Ou seja, se você tiver R$ 10 milhões em previdência privada, vai de liquidez imediata para os herdeiros. Só paga imposto de transmissão e em rapidinho ali, ó, já está na mão dos herdeiros, não paga inventário. Você economiza os R$ 2 milhões se tudo tiver em previdência. Então, galera, tem que ter previdência privada, pelo menos para arcar com os custos do inventário. Exemplo, tá? Um planejamento sucessório que você pode fazer para o seu cliente com previdência privada. Ele tem 10 milhões em bens, em terras. Vamos supor, fazendeiro, 10 milhões em terras. Você fala para ele, olha, coloca 2,5 milhões em uma previdência privada e já coloca os seus herdeiros como beneficiados. Por quê? No momento do seu falecimento, vai esse dinheiro para os herdeiros e eles já arcam com todos os custos. Tem que se preparar, tem que se preparar. Então, claro, tem cliente que não tá nem aí pros herdeiros, né? Eu já ouvi de cliente meu, fala, cara, quando eu morrer eu quero que o bicho pegue, eu quero que cada um se vire, não estou nem aí, beleza? Mas a maioria das famílias, os pais de família, eles querem deixar tudo organizado, né, no momento da morte. Eu, por exemplo, poxa, pra quê, né? Eu vou me preparar e ajudo minha família toda a se preparar também, passar o que tem pros filhos, deixar tudo organizado ali, porque a gente vai falecer uma hora ou outra, então por que não organizar? Então, pessoal, essa é a grande vantagem da Previdência. Blindagem e não entrar em inventário. Rico tem que ter previdência privada, pessoal. É obrigatório, tá bom? Por isso que os ricos têm. Pessoal, alta renda, né? Tô falando rico para ficar claro aqui.
todo mundo quer alta renda. Aliás, mesmo não sendo alta renda, deveria ter previdência privada, porque quem é alta renda ainda às vezes arruma dinheiro. Quem não é alta renda, coitado, fica mais apertado ainda, né? Às vezes o pai de família tem uma casa, só a casa própria ali, e aí a família tem que vender a casa própria e nem pode vender porque tá travado no inventário. Enfim, vira um caos, gente. Tem que ter previdência. A previdência privada também, só ela pode chegar à alíquota de 10%, que é a alíquota mais baixa hoje em investimentos que têm imposto de renda. Então, renda fixa que não é isenta, fundos de investimentos, tudo chega no mínimo a 15%. Previdência privada você pode chegar só até 10%, a gente vai falar sobre isso. E você pode também fazer uma dedução no seu imposto de renda, você pode investir na previdência para pagar menos imposto. Então, é bom sim, gente. Vale a pena, tá? Não acreditem nessa pessoa que fala, eu não invisto em previdência privada e ponto final. Inclusive, no primeiro curso de investimentos que eu fiz na minha vida, uma das pessoas que virou meu cliente, um cliente que eu tenho muito carinho, mas assim, cabeça dura, velho cabeça dura, fato. Embora sempre foi um ótimo cliente, muito bonzinho comigo, mas na hora que eu fui falar de previdência privada, ele levantou e foi embora. Eu fiquei em choque, né? Eu não era despreparado ainda, né? Tava começando ali, mas ele virou e falou assim: previdência privada eu não invisto não. Falou: não, não, nem vou assistir. Levantou e foi embora do curso. Eu fiquei bem, bem chateado com aquela situação. Se fosse hoje, né, eu explicaria para ele, falaria, não, mas por quê? E tentaria explicar, ele nem quis ouvir. Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Mas vamos lá. Tem que saber também sobre previdência. A previdência tem uma facilidade muito boa, que o cliente não precisa resgatar e transferir. Ele pode fazer uma portabilidade. Demora até 17 dias úteis, tá? Então pode demorar um pouquinho. 17 dias úteis dão mais de um mês, se for no tempo máximo. Para fazer essa portabilidade, você precisa de um extrato com essas informações. Código SUSEP, que eu vou mostrar aqui o que é, número da matrícula, tipo de plano e tipo de tributação. Normalmente no extrato se tem o SUSEP e a matrícula, já tem as outras duas informações, mas precisa de todas elas para concluir a portabilidade, tá bom? Aí você preenche do sistema da sua corretora e o cliente aceita pelo aplicativo da própria corretora. É muito fácil, só demora um pouquinho, tá? Tem que explicar para o cliente assim, olha, é simples, mas demora mais ou menos um mês. Fala mais ou menos um mês, mas pode ficar sossegado, aceitou, vai dar tudo certo se as informações estiverem corretas. E um detalhe importante, tem que sempre na seção de objeções, tem uma lá que é retenção da previdência privada. Então, sempre que você for fazer a portabilidade, tem que se preparar porque o banco vai tentar reter. Então, no discurso com o cliente já tem que ter uma prevenção para retenção, tá bom? Vai lá na aula de objeção depois e assiste essa aula que é importante. Isso daqui é um extrato de um banco, de um grande banco aí estatal, tá? Não vou falar o nome, mas um grande banco aí estatal, que é um extrato da Previdência com a matrícula. Ó, a matrícula é esse aqui de cima, tá? No canto superior aqui. O SUSEP está mais aqui embaixo, em amarelo também. E o tipo de tributação está ali na diagonal, regressiva definitiva, tá? Aí tem também o tipo de previdência, o CNPJ, mas o mais importante aqui, ó, matrícula, tributação e processo SUSEP. Precisa dessas informações para fazer, pessoal, senão não consegue. E aí, pessoal, onde mais confunde a cabeça do assessor de investimentos na hora de trabalhar com previdência privada? O que mais confunde é o seguinte: o que nós temos na previdência privada previdência privada é um fundo de investimentos com umas regrinhas diferentes, tá? É só isso, galera, só isso. A gente se confunde, eu demorei um tempo para entender isso, e espero que com a minha explicação fique um pouquinho mais claro para vocês, né? Pelo menos eu nunca ouvi uma explicação desse jeito, que eu acho que é a que vai fazer você entender, tenho fé que vai fazer vocês entenderem, mas é o seguinte: o problema, a dificuldade é que são dois tipos de previdência e dois tipos de tributação. São dois tipos de previdência e dois tipos de tributação. Então são 4 combinações. 2 vezes 2 são 4 combinações, entendeu? Eu vou explicar, calma. Então a previdência ela pode ser uma PGBL ou uma VGBL. E de cada um desse tipo você pode escolher entre a tributação progressiva ou regressiva. Sacou?
Então são dois tipos e duas tributações. Fica assim, olha. Tem essas quatro opções. Pode ser uma VGBL regressiva, ou pode ser uma VGBL progressiva, ou pode ser uma PGBL regressiva, ou pode ser uma PGBL progressiva. Então são dois tipos de plano e dois tipos de tributação. É difícil? Sim, mas é decoreba. Tem que entender isso daqui, ó. São essas quatro opções. Aí não tem mais como fugir. É isso, gente. São essas quatro. Eu vou explicar os tipos. Mas são essas quatro aqui. Mas confunde, né? Porque você fica meio, meu Deus, qual que é qual? Vamos lá, vamos entender. Decora isso. São quatro tipos, quatro possibilidades. São quatro possibilidades. Aí vamos lá. Calma. Se você não entender, saiba que pelo menos você não é burro sozinho. Se você tá se sentindo burro, saiba que eu também demorei um pouquinho para entender, gente. É normal. Não é possível que um ser humano viu pela primeira vez esses dois e dois tipos e já entendeu. Falou, ah, isso é óbvio. Não, não. Todo mundo demora um pouquinho para pegar e na prática a gente pega mais fácil. Mas vamos entender aqui a teoria. Então, primeiro, os tipos de plano. Tem a PGBL e a VGBL. O que você tem que entender? Você tem que entender o seguinte: a PGBL, nem vou falar o que é a sigla. Eu não vou falar o que é a sigla porque só confunde. Decora isso, ó. PGBL. A PGBL é para quem faz imposto de renda da maneira completa. O imposto de renda, gente, tem duas maneiras de fazer, a simples e a completa. Se você nunca fez, fique tranquilo. Quem faz a completa, você tem que saber que pode abater um monte de coisa para pagar menos imposto. Por exemplo, plano de saúde, escola dos filhos, um monte de coisa dá para bater ali no imposto de renda. E previdência privada é uma delas. Minha sugestão, se você não está entendendo nada, é assim, ó. Você conversa com o cliente, pergunta para ele: cliente, como que você faz seu imposto de renda? É simples ou completo? Ele fala completo. Então você fala assim, olha, então dá para a gente investir até 12% da sua renda tributável para abater no seu imposto. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se o cliente tem 100 mil de renda tributável no ano e ele pega e investe 12 mil na Previdência, ele diminui o valor que ele tem para pagar imposto de 100 mil para 88 mil, a base de cálculo. Ele diminui a base de cálculo dele. E se você não está entendendo nada, você tem que estudar imposto de renda, que é um outro universo bem complexo. Mas minha dica é o seguinte, olha, se você não está entendendo nada, só fala isso pro cliente. Fala isso, ó, você faz imposto de renda simples ou completo? Ele fala, completo. Ó, então vamos investir numa PGBL e passa isso pro seu contador, que o seu contador vai te ajudar a usar o dinheiro o investimento em PGBL para você pagar menos imposto. Fala com o seu contador, joga pro contador a bucha, tá? Quem for mais experiente já entendeu o que eu falei, né? Às vezes a sua experiência vem até porque você já fez seu imposto de renda completo, né? E aí você entendeu facilmente aqui. Quem nunca fez imposto de renda, enfim, talvez fique bem confuso. Mas é isso, gente. A PGBL é para quem vai usar um investimento em previdência para pagar menos imposto. É isso. Para quem não vai usar a previdência para pagar menos imposto, vai fazer uma VGBL. Tá? Simples desse jeito. Então, faz da maneira completa, quer usar para bater, faz a PGBL. Não quer usar nada, não quer usar isso para nada, faz a VGBL. Ponto. Isso é relevante porque depois o imposto de renda, anota isso aí. Eu sei que está difícil, mas anota isso aí. A questão é, depois o imposto de renda da PGBL, ele vai ser em cima do todo. Então, se o cliente tem R$ 1 milhão em uma PGBL, ele vai pagar imposto de renda em cima de R$ 1 milhão. Porque ele abateu lá atrás. Então, ele tem que ter abatido isso lá atrás. Na VGBL, o imposto de renda é só sobre o lucro. Né? Só sobre o que rendeu a previdência privada. Complexo? Complexo mesmo, mas com o tempo vocês vão pegar, tá? Qualquer coisa, ó, tá na dúvida? Eu até digo assim, ó, tá na dúvida? Faz VGBL, tá? Porque se fizer PGBL pode errar. No máximo, se você fizer a VGBL, você vai ter errado o cliente vai ter deixado de abater, mas aí não é um erro tão grave.
O problema é fazer uma PGBL e não abater no imposto. Aí ferrou porque vai pagar mais imposto depois, tá? Esses são os dois tipos de plano. Agora vamos entrar no tipo de tributação para ficar um pouquinho mais claro o que eu estou falando aqui. Tem a tributação regressiva. E a tributação regressiva é até fácil de entender, olha. É o seguinte, começa em 35% e a cada 2 anos vai diminuindo até chegar a 10%. É essa tabelinha que eu estou mostrando aqui sem segredo. Então, depois de 10 anos, você paga só 10% de imposto. Por isso que, se você for fazer a tabela regressiva, previdência privada é para o longo prazo, turma. Previdência privada é para o longo prazo. Bruno, o que compensa? A tabela regressiva ou progressiva? Para o cliente alta renda, muitas vezes compensa a tabela regressiva. Muitas vezes. Por isso que às vezes tem que conversar com o contador para ver exatamente como está o imposto do cliente, tá, gente? Mas tá na dúvida? Faz VGBL regressiva. Tá na dúvida? Não entendeu nada? VGBL regressiva. Pelo menos não vai errar muito feio, tá bom? E aí a progressiva é conforme a tabela aí do imposto de renda, depende do imposto de renda do seu cliente. Muitos dos nossos clientes vão pagar 27,5% de imposto. Então, normalmente, para o nosso cliente, compensa a tabela regressiva. Mas se o seu cliente se for um cliente que não paga imposto, ou o imposto dele é até 1903, né? Aí essa tabela muda aí conforme as políticas governamentais. Aí seria melhor a progressiva porque fica isento. Ou até, né, 2.800, olha, fica uma alíquota bem atrativa. Então, pessoal, é isso. São dois tipos de plano e dois tipos de tributação. O plano pode ser o PGBL para quem faz imposto de renda completo, tá? Imposto de renda completo é o PGBL. Imposto de renda simples ou não quer abater o VGBL. E aí é tipo de tributação. Para quem é alta renda, normalmente é essa tabela regressiva, que cai 5% a cada 2 anos. E para quem tem uma base de cálculo pequena, né? Para quem paga pouco imposto, pode compensar a progressiva. Resultando nesses 4 tipos de situações na previdência privada. Por isso que confunde um pouco a cabeça de vocês. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Quero dizer para vocês assim, ficou na dúvida? Volte nesse vídeo mais vezes. Volte nesse vídeo, vá lá, faz para um cliente, veja algumas vezes. Daqui um tempo, daqui um mesinho, vem aqui, assista novamente. Uma hora vai ficar mais claro para você. Qualquer dúvida, estamos por aqui.